11 horas 41 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta, agora com boas dicas, né? Boas dicas, hora de tirar dúvidas sobre a língua portuguesa. E para isso, recebemos o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Professor, muito bom dia para você. E aí, qual o pacote de pegadinhas que você trouxe hoje para a gente? Pegadinhas sempre, né? Bom dia, Nola. Bom dia, Marcela. Bom dia aos telespectadores. As pegadinhas, claro, para a gente brincar, contextualizar e cada vez mais aprender língua portuguesa, né? Hoje, como já fiz em algumas outras vezes, eu trouxe algumas dúvidas que chegam nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tanto da Record News como nossa, que os telespectadores mandam. Eu selecionei algumas, sempre busco selecionar as que aparecem mais, e aí eu trouxe algumas para a gente falar hoje aqui, né? Por exemplo, uma pessoa me perguntou sobre ascensorista, a grafia correta de ascensorista, e às vezes confunde com assessor, por exemplo, um assessor de imprensa, um jornalista que a gente conhece. Então, o assessor de imprensa, por exemplo, é com 2 S e 2 S. Assessor, né? A-S-S-E, S-S-O-R. Assessor com 2 S. E o ascensorista é de ascender no sentido de subir, né? Porque o ascensor, sem ser o com ista no final, é sinônimo de elevador. Você pode chamar o elevador de um ascensor. Por quê? Porque ele que faz você subir. Cuidado com o pleonasmo para você não falar subir para cima, né? Não. Mas aí o assessor é que faz essa subida. Então, esse ascensorista é com SC, ascensorista com SC. O mesmo acontece, por exemplo, com... Às vezes as pessoas confundem na hora de escrever acender, né? Eu já vi muitas vezes alguém escrevendo acender no sentido de acender o fogo com SC. E aí está errado. A gente pode falar assim, o Nolan, como é um jornalista muito competente, ele vai ascender na profissão. Ou seja, ele vai subir, ele vai ganhar novos cargos, novos reconhecimentos. Mas aí, para acontecer isso, eu preciso escrever com SC. Então, esse é o ponto. Tem que escrever com SC, senão, né, a Aline e o Mineiro não vão deixar você, né, subir na profissão. Agora, se você quiser acender lá no fogo, né, acender um fogo, acender a churrasqueira, algumas pessoas dizem, esse acender é com AC, acender, A-C-E-N-D-R, acender. Então, para sanar essa dúvida aí dos telespectadores, mas o Nolan vai acender com certeza com SC, não é verdade, Marcelo? Acertando assim, ele já acendeu. Acertando assim, ele já acendeu, né? Já tem gente agora lá já fazendo a promoção do Nolan, não é isso? Vamos torcer, vamos lá, hein? Se você quiser acender no sentido da promoção, não esquece de usar com SC e o Nolan já vai usar isso com certeza. Beleza? Okay. Essa já foi boa, que você já ganhou uma promoção para ele, né? Já está garantido. E a próxima? Vamos à promoção da Marcela agora. Vamos lá. Vamos buscar. Uma outra que me mandaram, inclusive é uma questão de grafia, que eu já vi até em jornais, né? Por exemplo, você vai fazer um trabalho social e algumas pessoas dizem, e aí por falar equivocadamente, às vezes confundem na grafia. Se puder colocar aqui a tela, por exemplo, as pessoas dizem beneficiente. Então, é um trabalho beneficente. Não. É um trabalho beneficente, né? Beneficente é aquilo que beneficia. Então, justamente por isso, por ter esse beneficia, talvez as pessoas confundem e colocam beneficiente. Mas essa questão, depois eu explico com calma, é uma questão de radical e questão de desinência, sufixos e prefixos, as formações de palavra. Então, para você que vai fazer, às vezes, um trabalho social ou vai falar sobre o trabalho social de alguém, pode correr uma ação beneficente, ou seja, por exemplo, beneficia as pessoas. O jogo do Brasil contra a Colômbia vai ser um jogo beneficente. Perfeito. Ótimo exemplo, super contextualizado, vai ter uma ascensão na profissão, né? Exatamente. Nesse sentido, uma promoção bem contextualizada, é um jogo beneficente. Inclusive, aproveitando com transmissão aqui na Record News, né? Já puxando a sardinha. Já puxando a sardinha, todo mundo vai assistir aqui na Record News, né? A partir das 9h40, hein? 9h40, todo mundo ligado. Então, é um jogo beneficente, não beneficiente, tá bom? Aproveitando aqui embaixo, é uma dúvida também que ocorre e as pessoas às vezes confundem. Claro, é uma diferença tênue, porque são palavras similares, mas vamos junto aqui, ó. Acidente e incidente, né? Então, acidente é um acontecimento imprevisto, um desastre. Infelizmente, o desastre que ocorreu, por exemplo, com um avião, né? O Teresa Vaz, que a gente sabe disso, foi um acidente, porque foi um desastre, né? Ou, por exemplo, se tiver algum acidente na Marginal, o acidente que parou o trânsito na Marginal, matou 3 pessoas, etc. É um desastre. Agora, uma circunstância casual, um episódio, um atrito, por exemplo, né? Um incidente entre os ministros paralisou o julgamento. Uma discussão entre eles, né? Eles discutiram, de repente, olha, essa discussão não dá para a gente continuar mais, nós vamos parar aqui o julgamento agora e volta depois do almoço, daqui 3, 4 horas. Isso é um incidente. Agora, é errado chamar o acidente de incidente? É equivocado, porque nesse caso é um episódio, é um atrito, é algo casual. Quando é um desastre, é um acidente, não um incidente. Sim, é equivocado. Por
Por isso que eu citei algumas pessoas, infelizmente, erram nesse sentido. Ficou claro isso? Ok. Então, só retomando, beneficente e não beneficiente, é beneficente. Retomando, incidente, algo casual, um atrito pequeno. E acidente já é um desastre, conforme a gente contextualizou. Tranquilo? Legal. Tranquilo? Dá tempo de a gente falar mais uma? Como é que a gente está de tempo? Tranquilo? Vamos lá. Vamos mais Vamos lá uma. pra próxima. A próxima tela aqui, por exemplo, a diferença entre imigrar e emigrar, invadir e evadir. Isso eu peguei, não tanto de dúvida que chegou, mas eu confesso, eu fiz uma pesquisa e alguns veículos de comunicação às vezes se equivocam na hora de colocar essas palavras, né? E aí eu trago justamente para a gente contextualizar com as pessoas de casa. Veja lá, imigrar é entrar num país. Né? Tem gente que às vezes, na hora que ele entrou nos Estados Unidos, ele passou pela emigração. Não. Ele passou pela imigração, porque imigrar é entrar. Emigrar é sim aí deixar um país. Então, quando você sai do Brasil, você vai emigrar. Quando você entra, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai imigrar. Se bem que o Trump agora vai, né, trazer alguns problemas para quem Ele não quer isso. imigrar, imigrantes, né, no caso. Ele não quer imigrantes, né? Ou seja, pessoas que entram no país. Mas tem muito americano que quer emigrar agora com ele no governo. Pronto, um outro exemplo imperfeito. Tem muito americano que quer emigrar, ou seja, sair, deixar o país. Tranquilo? Nessa mesma linha, né? Por isso que eu coloquei aí junto, invadir é entrar à força em algum lugar. Necessariamente o invadir, é isso que é interessante. Tem que ter a força, ou seja, que não foi com consentimento de alguém, por isso é invasão. E evadir é sair, desviar, evitar, escapar de algum lugar, é evadir. Né? Eu já vi algumas pessoas dizendo que houve uma evasão, né, nesse sentido e às vezes acaba confundindo com invasão. Mas a evasão não precisa ser forçada necessariamente. A evasão não precisa ser forçada. Diferente da invasão. Porque a evasão é só uma saída. Por exemplo, a gente fala da educação. Vi vocês citando agora da pós-graduação, MBA, graduação, etc. Que pessoas que buscam estudo, né? A evasão escolar, o que é? Entra uma turma, por exemplo, numa faculdade com 30, 40, 50 alunos e termina se formando depois de 3, 4, 5 anos de curso com 15, 20 alunos. O que aconteceu? Uma evasão, ou seja, pessoas saíram, deixaram, né, não estão mais lá na faculdade, na verdade, naquela turma. Não concluíram o curso. Não concluíram o curso, exatamente. Então, tem essa diferença entre invasão e evasão. Professor, só uma dúvida que surgiu no noticiário. Teve esse muro de contêineres que foi montado na penitenciária de Alcaçuz para dividir ali as facções e tal. Container é uma palavra que foi aportuguesada, Sim. certo? O plural de container, qual é? Containers, com ES no final. Essa é uma palavra que vem do inglês to contain, que quer dizer de conter, né? Simplesmente isso. Container é aquele lugar que contém. E aí, container com o final com ES, containers. Igual containers, né? E daí, na pronúncia, como esse a gente fala muito pouquinho, né? A gente não fala containers tão pontuado. Quando você lê containers, você às vezes fala containers. E você acaba na fala errando na escrita, certo? Então, por conta de você suprimir esse E na hora de falar, as pessoas têm essa dúvida. A gente estava conversando. De tanto falar errado e às vezes até trazer do inglês e falar containers do inglês, erra. No português é containers. Mas na pronúncia tem o S. Tem o E. Eu só quis dizer, tem o E e o S. Só quis dizer que as pessoas confundem justamente porque na pronúncia, às vezes elas querem colocar igual o inglês e acabam confundindo. Essa palavra já foi aportuguesada e termina com ES, containers. Igual hambúrguer, por exemplo, né? Nós que comemos muito hambúrguer, não é isso, Nolan? Né? Bastante, e é bom, né? E é muito... Só faz mal para a saúde alguns, né? Alguns, dá pra gente comer um caseiro melhorzinho, um hambúrguer de salmão, andei comendo, é muito legal. Mas assim, aí você vai colocar no plural, comer mais de um hambúrgueres, né? Com S no final, igual o container. Só que na pronúncia, às vezes, a gente fala mesmo hambúrgueres. A gente né? fala, eu comi 2 hambúrgueres. Na pronúncia, a gente acaba falando. Tanto confunde com inglês, como confunde na hora desse aportuguesamento, na hora de escrever, a pessoa fala, nossa, eu falo containers, né? Ou falo hambúrgueres, né? Então, ela infelizmente confunde. Esses aportuguesamentos, infelizmente, trazem essas dúvidas. De a pessoa falar assim, eu escrevo ou falo como é em inglês ou como é em português. Eu sempre digo assim, se o dicionário foi lá e aportuguesou a palavra, ora, fala em português. Sim. Por exemplo, Nova York ou New York? É um padrão, por exemplo, se a Record News quiser toda vez que se referir a uma cidade, etc., aí você tem que ter um padrão, né? Legal, são muitas dúvidas. O professor Rodrigo Maia sempre esclarecendo essas dúvidas de português toda terça e quinta aqui com a gente, até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, eu que agradeço. Pessoal, pode continuar enviando as dúvidas aí. Pode continuar enviando as dúvidas para todo mundo. Bom dia para vocês, até mais. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço.